Olá, você, meu amigo, você, minha amiga, você que está aí no seu transporte, você que está em casa, você que está no escritório, que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo por estar conosco e queremos lhe convidar para mais um programa muito especial aqui na página Estação da Luz Espírita. Lembrando que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é exatamente a divulgação da doutrina. Nós reunimos aqui as programações da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e da Web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal. E aí nós lhe convidamos agora para um programa especial. O programa 100 é da série Programa Filosofia, Ciência e Moral, Suicídio, Mãe e Filho, do livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 5, apresentação de Alexandre Santos, Cristina Buquerque e José Guilardo, todos aqui de Natal, transmissão da Web Rádio Estação da Luz com Elias Tavares nos trabalhos técnicos. Portanto, um programa simplesmente imperdível. Essa abordagem sobre suicídio, o envolvimento de uma mãe e de um filho, bom, o enredo já foi apresentado. Espero que você esteja conosco a partir de agora na reapresentação, ou melhor, na divulgação desse trabalho aqui através da página Estação da Luz Espírita. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom dia a todos e todas que nos ouvem e nos assistem agora pelos canais da Web Rádio Estação da Luz. Eu sou Alexandre Santos, estou aqui junto com a nossa irmã Cristina Buquerque, com o nosso irmão José Guilardo, para que a gente possa, na manhã de hoje, levar até vocês o programa Filosofia, Ciência e Moral, onde ainda estamos estudando o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na sua segunda parte, os exemplos trazidos por Kardec, como forma de nos ensinar acerca da justiça divina. E aí, para iniciar a manhã de hoje, eu vou, e agradecendo também a presença do nosso irmão Elielson Tavares, que está aí junto conosco também, ajudando para que chegue o programa em todos os recantos do Brasil e do planeta. O nosso amigo que fica aqui invisível como os espíritos, né? Nos ajudando a fazer com que a doutrina espírita seja divulgada pelo Brasil afora. Obrigado, Tavares, pela sua presença e a sua ajuda, meu irmão, e pela abertura que fez para que nós possamos tocar esse programa tão maravilhoso. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso irmão José Guilardo, que vai fazer a leitura preparatória. Logo em seguida eu faço aqui uma prece e já passo a palavra para a Cristina fazer uma leitura do Evangelho antes da gente iniciar o programa de hoje. Guilardo, é com você, meu irmão. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir ainda um dia, né? Bom dia, Francisco Paulo, já está com a gente aí. Nosso cadeira cativa, nosso ouvinte número 1 lá das Casas de Caridade de Chico Xavier. Bom dia, Chiquinho, que maravilha.
Bom dia, Tavares. Estamos aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira aqui, Velocidade, né? Já quase metade de agosto. Apesar da pandemia, o tempo está passando rápido, né? Então, para a gente já ir iniciando os trabalhos de hoje, vamos iniciar com o exórdio e, mais uma vez, uma passagenzinha do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós traremos a lição de número 16, Não te perturbes. E diz assim: e o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Isso foi dito por Paulo em Romanos, capítulo 7, versículo 10. Vamos aos comentários de Emmanuel sobre este versículo, sobre esta passagem da Bíblia. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento da vida eterna. Então, Emmanuel nos traz nessa lição, Alexandre, Cristina, Tavares, ouvintes. Ele cita 3 exemplos aqui da vida material, e nesses 3 exemplos ele cita o pior momento de cada um desses exemplos que ele cita. No caso do trigo, ele cita o pior momento dele, é o momento em que ele é moído, triturado pela mó, pela pedra. Mas é essa a ação que vai fazê-los ressurgir, né, como o pão que sustenta a vida. No caso da madeira, né, o serrote cruel, que lhe serra, que lhe separa da vida. E transformar isso aí vai fazê-lo, através das mãos do carpinteiro, transformá-lo em móveis de grande beleza. Né? A pedra, através dos golpes incessantes do buril. Certa vez, uma pessoa, ao contemplar uma obra magnífica, uma estátua feita na pedra de mármore, ela se admirou daquela beleza tão grande, e como ele tinha conseguido. E o artista disse, não, ela já estava aí, eu apenas retirei os excessos. Quer dizer, através do buril, ele mostrou quem é que realmente estava ali naquela pedra. Ou seja, é através dos golpes, das dificuldades da vida, dos nossos piores momentos, que sempre nós sairemos mais fortes, ressurgiremos para a vida espiritual mais grandiosos, mais iluminados. Assim a alma,
assim a luta, diz Emmanuel. Então, não nos perturbemos diante da luta, diante das dificuldades. Observemos, né, que muitas vezes a derrota, o que nos parece derrota, será a nossa vitória, será o nosso remédio. É isso, Alexandre, é isso, Cristina. Muito bem, meu amigo Guilar. Obrigado aí pelas reflexões iniciais. Vamos fazer nossa prece, pedindo ao alto agora autorização e ajuda para o trabalho de divulgação da doutrina espírita. Amigo e mestre Jesus, mestre de todas as horas, que sempre nos ensina o caminho da verdade e da vida, pedimos, mestre amado, autorização dos espíritos superiores para que nós possamos iniciar o trabalho de hoje de divulgação da doutrina espírita, pedindo a divina inspiração, a ajuda necessária para que nós possamos chegar nos corações necessitados de informação, nos corações necessitados do pão da vida. Pedimos a Deus, nosso Pai, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão em desespero, por todos aqueles que estão em dificuldades na senda da reencarnação neste planeta, a fim de que possam receber dele, do Pai, o alívio para as suas dores, para as suas angústias e, ao mesmo tempo, a instrução necessária, a fim de que possam compreender que é na dor e no sofrimento que enfrentamos neste mundo com dignidade e cabeça erguida que nós nos fortalecemos para um dia estarmos aptos a chegar ao seio do Pai. Que assim seja. E com essa rogativa, meus irmãos e irmãs, nós damos por iniciados os trabalhos da manhã de hoje, passando a palavra para a nossa irmã Cristina Albuquerque, que vai trazer a mensagem evangélica de hoje. Com você, minha querida. Bom dia Alexandre, bom dia Guilherme, bom dia Tavares, bom dia a todos que nos ouvem através deste canal maravilhoso. E o evangelho de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 14, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe, e tem o título O Parentesco Corporal e o Parentesco Espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão lhe oferecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos estejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, que lhes serve de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os laços da simpatia e da comunhão de pensamento que une os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Pode-se atrair, se procurar, dar-se bem junto, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortalecidas pela depuração,
e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e frequentemente dissolvem-se moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe, eis meus irmãos. Quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que ele diz: propunha-se a se apoderar dele sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia de sua chegada, conhecendo-lhe os ensinamentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando aos seus espíritos, do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontra com eles e generaliza o ensinamento, o que não implica que de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse com ela senão indiferença. Sua conduta e outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Então, uma breve reflexão sobre o Evangelho de hoje, ele nos convida a refletir sobre os laços da família, né? Existe, como ele diz, dois tipos de família: a família que está unida pelos laços espirituais e essa se perpetua antes, durante e após a encarnação do corpo. É uma família que já vem de outras vidas, de outras encarnações, sempre se unindo, compartilhando da mesma afeição, dos mesmos pensamentos. E existe a família que é unida pelos laços corporais. E essa família não é muito durável, né? Nós estamos com ela nesta vida, mas em outra vida provavelmente não estaremos. Geralmente, quando estamos nessa família unida pelos laços do corpo, nós estamos no momento de prova, nós estamos no momento de expiação de alguma situação, mas e nos unimos, em alguns momentos, a nossa família é espiritual, realmente. E a formação da família, e muitas vezes a gente vê irmãos de mesmo sangue que se odeiam, que não se suportam, e em outros casos a gente vê pessoas que conhecemos lá fora, que vemos pela primeira vez, e de repente nos afinamos tanto, temos como se fosse um encontro de almas realmente. E isso são as ligações espirituais que a gente já tem de outras vidas, e reconhecemos os nossos verdadeiros amigos, os nossos verdadeiros familiares desta forma. Então, ele fala aqui, né, desses laços de sangue, e nós vamos falar hoje, o texto hoje, né, que a gente está estudando no livro O Céu e o Inferno, vai falar desses laços, né, entre uma mãe e um filho, e onde ela tem dificuldade de se separar, mas isso a gente vai ver mais adiante. Então, é isso que o Evangelho de hoje nos leva a refletir, que nós temos dois tipos de família: a família espiritual, a quem estamos sempre ligados, e a família corporal, que é onde ele diz que o pai, quando gera um filho aqui, ele não lhe cria o espírito, ele apenas lhe cria o envoltório, o corpo. O espírito é dado por Deus, é criado por Deus, que vai habitar aquele corpo, e aquela família corporal ali está colocando no mundo. Então, é isso. Muito bem, minha amiga Cristina. Muito pertinente e importante esse evangelho trazido na manhã de hoje, porque, como você muito bem falou, nós estamos estudando a segunda parte aí do livro O Céu e o Inferno, e nessa segunda parte,
Kardec nos traz uma série de relatos de espíritos desencarnados que vão contar para a gente como é que está a sua condição no mundo espiritual, dando conta de como está se operando a justiça divina na vida dessas pessoas, né? E hoje, amanhã de hoje, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina, meu amigo Tavares, nós destinamos para estudar um caso, né, que já vem sendo estudado por vocês desde a semana passada, se eu não me engano, né, Cristina? Isso. Que é o caso de uma mãe e de um filho, né? Veja que Kardec teve o cuidado de não nomeá-los, né? Ele apenas colocou esses títulos que eles possuíam na Terra, que demonstram, né, missões de espíritos, né? Porque para você ser mãe, você precisa assumir uma missão enquanto espírito, nesse sentido. Para você ser filho, você também está assumindo uma missão enquanto filho daquela criatura, daqueles dois que lhe geraram, né? E tudo isso, essas missões, trazem dentro de si implicações muito importantes. Às vezes é necessário, né, como muito bem foi colocado pelo Evangelho de hoje, que essas criaturas que surgem no mundo nessas missões importantes da maternidade, da filiação, possam se reajustar, se porventura eles estão separados por algum motivo que lá no passado, né, fez com que eles se separassem, ou muitas vezes pelos laços de simpatia, né? Então, nenhuma família, é importante a gente já fazer essa introdução, né, Cristina Guilardo? Nenhuma família se forma neste mundo à toa, né? Nosso irmão Alain Guerreiro, parabéns, mil felicidades. Para você também, meu irmão. Filomena Queiroz, bom dia. Se eu não me engano, Filomena está nos falando desde de Portugal, né? Se eu não me engano, Filomena Queiroz. Bom dia, minha querida. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, participe, pode fazer suas sugestões, suas perguntas, fazer suas observações, que nós leremos aqui para os nossos ouvintes, ok? Então, como eu vinha falando para vocês, meus irmãos, Cristina, Guilardo, nossos irmãos que estão nos ouvindo pela Web Rádio Estação da Luz, nenhuma família se forma neste planeta à toa, nenhuma família se forma neste planeta aleatoriamente, né? Seria muita falta de fé em Deus se a gente acreditasse nisso, né? A gente precisa compreender que Deus nos coloca nesse mundo com propósitos, com, né, intenções, com necessidades. Na verdade, para satisfazer necessidades que nós temos nos nossos espíritos e, às vezes, dificuldades. E, muitas vezes, essas necessidades, essas dificuldades passam por a gente estar se reajustando com outras pessoas. Outras vezes, Deus, sabendo que a nossa missão no mundo é difícil, que a gente assume muitas provas, muitas expiações em uma determinada encarnação, Ele, né, para nos aliviar um pouco essa, vamos dizer assim, essa dificuldade em enfrentar as provas e as expiações, Ele nos coloca ao lado, na mesma família, espíritos que nos são afins, espíritos que nos são simpáticos, espíritos que a gente já tem uma relação com eles de muito tempo. Então, esses espíritos, eles têm a missão de nos acalmar, de nos ajudar, de nos orientar, né? Mesmo na condição de filho. Notem que, muitas vezes, um filho, né, ele está muito mais preparado espiritualmente do que o pai, e ele vem na missão de ajustar, de ajudar o pai, de ajudar a passar por determinadas necessidades. Mas, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo, o normal da vida é que os pais orientem os filhos. O normal da vida é que os pais, né, acompanhem o crescimento e ajudem esses filhos a se tornarem homens e mulheres de bem no mundo, que ajudem o mundo a se melhorar, que eles mesmos se melhorem, porque ninguém conhece mais uma pessoa que está na família que a própria mãe, que o próprio pai, que conhece desde pequenininho aquela personalidade, aquela forma de agir, né? Que desde pequenininho já consegue perceber que ali existe um espírito milenar que traz alguns problemas a serem trabalhados. Então, imaginem que a dor de uma mãe perder um filho é muito grande, né? A dor de um pai ver um filho partir antes dele, a gente deve imaginar que é uma dor enorme, né? Porque naturalmente ele percebe que
as disposições naturais da vida estão se invertendo, né? O normal é que o filho veja o pai partir para o mundo espiritual antes dele. Esse é o normal. O normal, né, é o pai assistir o filho crescer desde criança até a adolescência, pela vida adulta, entrando na vida profissional, observando e ajudando aquele filho da maneira como ele pode. Mas, em alguns momentos, a coisa se inverte, meus irmãos e minhas irmãs. E nessa inversão, é muito difícil a gente julgar as pessoas. Então, o caso que vem até aqui, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina, é um caso de uma mãe. De uma mãe que, desesperada, vê um filho partir antes dela. O filho adoeceu, com esta doença, ela acompanhou ele definhar, o corpo dele definhar, né, e o espírito dele se libertar. Mas antes dessa libertação do corpo do filho, o filho teve a oportunidade de se despedir dela. O que é que ela faz naquele momento? Se despede do filho, diz a ele que logo, logo eles vão se ver, e ela sai. E as pessoas presentes não percebem que aquela mulher está tão tomada pela dor da perda do seu filho, que ela some, e quando eles vão procurar ela está enforcada no outro departamento daquela residência. Então, essa mãe chegou ao extremo de sacrificar sua própria vida a fim de encontrar um filho que ela viu que estava desencarnando, né? Como julgar uma mãe dessa? Não tem como a gente julgar uma mãe dessa. Como tentar julgar essa conduta dela? Não tem como, não é dado a gente fazer isso, olhar uma situação dessa e julgar. O que a gente pode é começar a compreender o porquê essa mãe foi levada a esse ato de desespero. E aí é preciso a gente falar sobre o materialismo, é preciso a gente falar sobre a falta de fé, é preciso a gente falar, né, sobre a vida futura, que compreensão essa mãe poderia ter da vida futura, né, da resignação diante do sofrimento, diante da dor, diante da, vamos dizer assim, diante da prova ou da expiação que nos foi colocada neste mundo, inclusive com a perda de um ente querido, né, tão querido como um filho. Então, é nesse sentido que eu queria iniciar, fazendo essa introdução, meu amigo Guilherme. Vou logo passar a palavra para você fazer suas considerações iniciais, e logo depois a nossa irmã Cristina. Guilherme. Exatamente, Alexandre, a introdução muito bem feita, o evangelho muito pertinente de hoje. E aqui eu gostaria de ressaltar, Alexandre, é que como na leitura do exórdio, eu acho que essa mãe, ela passou o pior momento que ela pode passar, porque não pode existir para uma mãe um momento pior do que a perda de um filho, né? E eu acho que ela passou ali por todas aquelas três fases. Ela foi triturada pela dor da perda do filho, foi cerrado e separado dela um de seus galhos, né? E o seu coração foi ferido pelo buril, pelo cinzel. Aí é como diz na lição de Paulo, observa, porque será que isso aí não tinha um objetivo? É muito difícil a gente que está de fora, né, analisar a situação de cada um, de cada momento de cada um. A dor de uma mãe, de um pai, a gente já, que é pai, né, Alexandre, a gente já pode, talvez assim, até imaginar, mas de uma mãe é inimaginável, né? A perda de um filho. E o que me chama bem a atenção no caso dela, Alexandre, é que a gente vê que eram dois espíritos que tinham uma missão aqui na Terra de passar por uma experiência. Ele de vir mais cedo e passar pela experiência da enfermidade, da dor. Por algum motivo, ele tinha que passar por essa situação. E ela, por algum motivo, tinha que vir com este filho que ia embora mais cedo. A lição divina tem que ser observada nesses casos. É muito difícil, Alexandre, a situação. Mas o que a gente observa também é que, apesar dela ter que passar por essa dor cruciante, dessa dor muito difícil, e a gente vê aqui que isso se deu em 1865. O espiritismo ainda estava começando, a gente não sabe o grau de espiritualidade de uma pessoa dessa para poder enfrentar a situação. Agora, o que a gente observa também
é que na conduta dela, Alexandre, Deus é tão bom que na situação dela, ela não tinha só esse filho, porque aqui diz que ele era o mais velho dos seus filhos. Quer dizer que ela tinha outros, não diz nem quantos. Se seriam 2, 3, 4, e se tinha alguma criança. Mas o problema dela era com este. Quer dizer, que ela foi incapaz, né, assim, em seu momento de desespero, em seu momento de dor, de ver a dor que ela ia causar também naqueles que iam ficar, no pobre do marido que ficou com a situação naquela difícil, que a pessoa tem que trabalhar, se eram filhos pequenos, como é que iria ficar a situação? Então, a gente observa, Alexandre, que realmente é um caso muito bom para a gente estudar e que a gente está nessa vida para passar por experiências, né? E dentre delas, as mais dolorosas, e são essas que vão trazer os maiores exemplos, os maiores ensinamentos. O caso do suicídio, aí a gente vai observar aqui, Alexandre, é que ela teria que passar um tempo sem vê-lo, né? Porque como ele partiu na frente, ela teria que passar um tempo sem vê-lo. E é exatamente isso que ocorre no mundo espiritual. Ela desperta no mundo espiritual, consciente que está no mundo espiritual e não compreende porque não consegue vê-lo. Eu acredito aqui que como às vezes, muitas vezes Chico Xavier já explicou que aquelas vidas que vão mais cedo, por que morrem crianças, aí diz que muitas vezes isso aí é um complemento de uma vida anterior que a pessoa cometeu suicídio. Então, se ela veio para ter a perda de um filho e viver tantos anos convivendo com essa ausência, é muito natural que no mundo espiritual também ela continue com essa ausência que ela veio para ter que ter na vida material. Então, é por isso que eu entendo que ela não conseguia vê-lo assim que desencarnou. Então, seriam minhas considerações iniciais, Alexandre. Tem muita coisa ainda para a gente ver. Eu vou passar para a Cristina para que ela possa fazer também suas considerações iniciais. Beleza. Agora, Guilardo, Cristina, antes de você começar, minha querida, eu vou pedir para Tavares colocar uma pergunta que chegou dos nossos ouvintes, Silas Augusto, para você poder começar já respondendo essa pergunta, tá bom, querida? Sim. Meu amigo Tavares, se puder colocar a pergunta de Silas Augusto, que nos mandou lá de Ladeira das Palmeiras, Três Rios, Rio de Janeiro. Aí, Cristina, ó, maníaco, melancólico, obsessivo, impulsivo, raças, hereditariedade, clima, variações de duração dos dias. Esses estados levam ao suicídio? Pode explicar? Pergunta de Silas Augusto. Na sua resposta aí, puder incluir isso, viu, minha amiga Cristina? Sim, certamente que tudo isso que foi descrito aí contribui de uma certa forma para que a pessoa cometa suicídio, mas que a palavra final ainda é a sua, o livre-arbítrio é o seu, a vontade ainda é a sua, então você está sempre no comando, você está sempre no domínio e nunca você está sozinho. Muitas coisas como essa, tristeza, angústia, melancolia, aflição, vem contribuir para que, de uma certa forma, você perca esse norte, você se desespere, você entre neste processo, nesse pensamento, para que tire a sua própria vida como um meio de se livrar de tudo isso. Mas que não é o caminho e você sempre tem um controle, porque você nunca está sozinho. Nós sabemos que a todos os filhos, a todos os seres que vivem neste mundo, Deus determina um anjo guardião que está ali do lado para lhe acolher, para lhe orientar, intuir bons pensamentos no momento da sua necessidade maior. E em todos os momentos da sua vida. Basta que você eleve os seus olhos para o alto e busque com muita fé. Porque esses pensamentos, essa tristeza, essa melancolia é comum a todos nós em qualquer etapa da nossa vida. Agora, uns vão sentir mais, outros vão sentir menos. E, com certeza, isso é um dos motivos que leva as pessoas a ceifarem as suas vidas. Mas tenha certeza de que você está sempre no comando e que Deus é maior.
Então, comentando sobre o assunto dessa mãe, desse filho, né, que a gente está falando, como a Alexandra estava falando no início, existem os motivos que nos separam, né, da nossa família, e não é um motivo muito horrível realmente para uma mãe, perder o seu filho, assim, principalmente o primogênito, né, o seu filho mais velho, onde é comum as mães terem uma ligação muito mais forte com o filho mais velho, ao do meio sempre reclama, né, que é o sanduíche, e o caçulinha também que tem um mimo especial, mas o do meio sempre reclama que não é muito bem olhado. E as mães sempre costumam ter um carinho, uma atenção maior com esse filho. Não sei se é porque eu, como mãe, não sei explicar, se é porque é nosso primeiro filho, tudo acontece primeiro com ele, ou por que motivo, mas a gente sempre tem uma ligação especial. Mas essa ligação também é uma ligação aqui neste mundo. E muitas vezes essa ligação pode já vir de uma outra vida. Eu já fui mãe desse mesmo filho, eu já vivi com esse mesmo filho, e tenho esse amor gigantesco por ele, por não compreender, muitas vezes, que já tive uma vivência com ele. Mas que, mesmo assim, tudo segue um planejamento, tudo segue uma ordem, um direcionamento, e que nada acontece por acaso. Em outra passagem do Evangelho, nós vemos que diz que esse mundo é considerado um mundo penitenciária, um mundo prisão, onde a gente vem aqui para acertar os nossos débitos, acertar as nossas contas, na realidade, aquilo que a gente deixou, a obra inacabada, que a gente vem para dar mais um passo, tentar melhorar isso. E quando um espírito alcança esse nível, vem com uma tarefa e ele cumpre essa tarefa, então ele faz até uma comparação. Quando você tem uma pessoa que é um fora da lei, que vai para uma penitenciária, fica lá preso, e tem uma pena de 4 anos, 5 anos, 10 anos, e quando ele cumpre essa pena, é justo ele permanecer lá na penitenciária só porque ele fez amizade, conhece todo mundo gosta dele, ama ele lá, vai fazer muita falta? É justo que ele permaneça preso só porque os amigos vão sentir muita falta, só porque ele desenvolveu aquele laço de amizade? Não, ele cumpriu a pena dele, agora ele está livre, ele vai para outros voos, para outras situações. Então, da mesma forma, a perda dos entes queridos. Nós vamos sentir muita saudade, nós vamos sentir muito isso, mas chegou o momento dele, não é determinado por mim, não é determinado por Deus. Então, na hora que Deus determina, não tem nenhuma UTI, não tem nenhum médico, não tem nenhum tratamento, nem dinheiro que consiga segurar esse ser aqui, esse espírito, por mais um segundo. E nós temos que ter essa consciência de aceitar as determinações de Deus. Porque acima da nossa dor e do nosso desespero de perder um filho, de perder um ente querido, existe esse planejamento, existe essa ordem natural das coisas, né, da vida e da morte, e que Deus está acima de tudo isso e está no comando de tudo isso. É doloroso para nós? Mas nós temos que aceitar, buscar a consolação de alguma forma. E como o Guilherme falou, ela tinha outros filhos, ela não tinha um filho único. A dor seria muito mais insuportável para uma mãe que tem um filho único, mas também não fazendo nenhum julgamento, que uma mãe que chega a esse ponto de entregar sua própria vida para poder não perder o contato com aquele filho, é um amor muito grande, um amor gigantesco, mas também um amor, eu compreendo, posso estar errada, que seja um amor fora de controle, porque acima da nossa vida, acima de tudo que nós temos e que nós podemos, está Deus. E quando Deus determina, cabe a nós
curvar o nosso corpo na dor e aceitar. E pedir para que ele alivie o peso da nossa cruz, para que a gente consiga passar. É isso que eu compreendo desse momento, dessa situação, dessa leitura de hoje. Muito bem, minha amiga Cristina. Alexandre, eu gostaria só de fazer mais um pequeno comentáriozinho a respeito da pergunta do nosso irmão, que fez, que Cristina respondeu. Ele falou maníaco, melancólico, obsessivo, impulsivo, raças, hereditariedade, climas, variações dos dias. Se isso contribui. Tem um livrinho da Federação Espírita Brasileira que diz Em Defesa da Vida, Suicídio Não. Eu gosto só de colocar isso aqui, Alexandre, que ele diz assim, uma pergunta que é feita é um livrozinho bem interessante, curtinho, tirado de passagem do Evangelho, mas tem uma pergunta que diz assim, por que as pessoas cometem suicídio? Aí, olha as causas. São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperanças, obsessão de espírito. Quer dizer, eu acho que ele conseguiu englobar aqui todas as causas que contribuem para o suicídio. E a principal dela, o que leva a isso, seria o desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divinas. Acho que a falta de acreditar que realmente existe em Deus é a maior contribuição. Porque se a pessoa está colocada em qualquer um local desse, onde os dias realmente são muito duros, muito frios, dias longos, tá? Mas não é à toa que Deus nos colocou também nesses locais. É uma experiência que eu preciso passar para ter resignação, né, e aprender a enfrentar as vicissitudes da vida. Era só esse comentáriozinho por causa dessa elenco de causas que pode ter o suicídio. Muito bem, meu amigo. Então, vocês dois abordaram muito bem a resposta à pergunta do amigo. E eu só queria dizer uma coisa. A pergunta dele também remete a situações de clima, de variação, de duração de dias. Nada disso é determinante para que alguém cometa suicídio. Viu? O suicídio, é importante que a gente saiba, o suicídio ele vem de uma dor moral, de um medo de enfrentar situações morais. Então, o suicídio ele vem da vontade do espírito de por ter a sua própria vida. Às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente, inconscientemente, mas sempre uma vontade do espírito. Não é clima que influencia nisso, né? Somos nós que precisamos de mais fé, como disse Cristina, de mais confiança em Deus, de enfrentar nossas situações de cabeça erguida. Mas aí eu queria que o nosso amigo Tavares, colocasse aí uma outra pergunta que surgiu de Socorro Amorim, que eu vou tentar começar a respondê-la. Socorro Amorim, de Santos Reis, Parnamirim, Rio Grande do Norte, coloca uma pergunta muito interessante que trata sobre os tipos de suicídio. Olha só, quais as diferenças entre o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico? Vamos falar aqui primeiro sobre o suicídio egoísta. Veja só, a irmã nos traz aí uma diferença clara que existe entre um suicídio por motivos egoístas e um suicídio por motivos altruístas. Vamos pensar nisso. Egoísmo é algo que eu trago, né, em mim, que é um problema do espírito, que precisa ser trabalhado, demonstra, vamos dizer assim, inferioridade espiritual e moral. E o egoísmo significa você satisfazer o seu ego próprio, suas vontades, suas intenções. Ou seja, o suicídio egoístico é aquele suicídio onde você está se matando pensando só em você, né? Só em você. Por exemplo, você está em depressão, se fecha nessa depressão, o problema é seu, aí você não pensa nos seus outros parentes que vão sofrer com esse seu ato, você vai lá e se mata, né? Então esse é um motivo egoístico. Eu estou perdendo a minha fortuna, então eu me mato, porque eu não consigo enfrentar isso.
sem lembrar, muitas vezes, que vários outros vão ficar enfrentando o mesmo problema. Então, esse é o suicídio egoístico. O suicídio altruísta é o contrário. Ele é movido por sentimentos que vão além da sua vontade própria. Você está pensando nos outros. Por exemplo, Allan Kardec traz um caso de um pai que se mata para que o filho não seja chamado para a guerra. Né? Isso. Porque a lei lá na França, naquela época, dizia isso. Né? Que se um pai se suicida, o filho fica dispensado de ir para a guerra. Olha só, então o sujeito se matou, por quê? Porque ele estava pensando no filho, no bem-estar do filho, não ir para a guerra, não enfrentar as agruras de uma guerra. Esse é o suicídio altruísta. Agora, é bom a gente lembrar que nenhum nem outro, né, vamos dizer assim, vai passar desapercebido pela lei de Deus. Né? O suicídio é sempre um grave erro, um grave crime que cometemos contra a lei de Deus, que uma hora ou outra ele vai trazer as consequências. Aliás, sempre ele vai trazer consequências imediatas e consequências de médio prazo e futuras, viu? Agora, a colega nos fala de um outro suicídio, muito interessante ela falar sobre esse suicídio, porque geralmente quem conhece esse tipo de suicídio é quem estuda na área, né? É um suicídio que foi tratado por um grande francês, um grande sociólogo francês, chamado Émile Durkheim, né? Durkheim, ele escreveu uma obra chamada O Suicídio, onde ele colocou lá, ele provou nessa obra que o suicídio, muitas vezes, ele não se dá apenas por vontade própria, tem fatores sociais que entram no meio. E aí ele desenvolveu a teoria de um tipo de suicídio chamado de suicídio anômico. É aquele suicídio que é fruto da anomia. O que seria a anomia? A anomia é a ausência de regras, de proteção social. Então, são aqueles momentos em que existe um rebuliço na sociedade e as pessoas elas ficam sem ter, por exemplo, acesso a emprego, acesso à renda. Então, as pessoas veem sua família passando fome, as pessoas entram num desespero social tão grande que muitos se suicidam. Né? Por exemplo, teve um tempo atrás em que a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, nos anos 20. Né? O que é que aconteceu? 29. Exatamente, a crise de 29. O que é que aconteceu ali? Cenas terríveis de pessoas em cima daqueles prédios, grandes milionários, em cima daqueles prédios lá, o World Trade Center, esses prédios tipo esses que reúnem grandes capitalistas, o pessoal pulando lá de cima, porque estava vendo sua vida financeira se desmoronar da noite para o dia, né? E não sabendo lidar com essa perda, com essa provação, com essa expiação, eles se matavam. Então, esse é o suicídio anômico, que ele surge quando existe um descontrole social que mexe com a segurança econômica das famílias. E aí, muitos pais de família, muitas mães, se matam numa leva dessa. Então, o importante dessa manhã de hoje é a gente falar sobre o suicídio e suas consequências. É dizer que o suicídio, seja ele qual for, seja ele altruísta, seja ele egoísta, seja ele anômico, ele nunca vai estar justificado dentro da lei de Deus. Ele é sempre uma conduta contrária, grave, contra a lei de Deus, demonstra, muitas vezes, materialismo exacerbado. Por exemplo, você ser milionário e ver sua fortuna se acabar da noite para o dia e você se matar em razão disso, isso está demonstrando que você é um grande materialista, apegado às coisas da matéria. Você tem que saber viver sem o dinheiro e sem o poder também, né? Essa é a lição que fica. Às vezes, Deus retira da gente aquilo que é nossa segurança. Para quê? Para nos testar. Às vezes, porque a gente necessita passar por essa experiência. Então, o que falta muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, é se desapegar. Por exemplo, esse exemplo que nós estamos estudando agora de mãe e filho, conta um exemplo de alguém que se apegou à pessoa do filho. Não é? A gente não pode se apegar tanto nem aos bens, nem às pessoas, gente. As pessoas estão na nossa vida porque Deus quer que ela tenha relação com a gente, óbvio, por isso que colocou ela na nossa vida, mas isso não pode ser motivo para, quando Deus chama essa pessoa de volta, a gente se desesperar a ponto de se matar. Como muito bem lembrou aí Guilardo e Cristina, essa mãe sai do mundo pensando em encontrar o filho primogênito, mas deixou outros filhos. Imagina a dor desses outros filhos, que já perde o irmão, né? E de repente perde a mãe de uma circunstância dessa.
Então, há uma espécie de egoísmo aí, de apego a uma pessoa só e esquecimento das outras, né? Pois não, meu amigo Guilardo? Não, diga assim, e no mesmo dia, né, Alexandre? Ele perdeu um irmão e a mãe no mesmo dia. E a mãe da forma que foi, né? Isso, perfeitamente. E o nosso amigo Tavares está lembrando aqui, olha, que um tempo atrás, nos Estados Unidos, Orson Welles, que era um jornalista muito conhecido na época, ele fez uma brincadeira através de uma rádio que ele era um dos apresentadores, uma brincadeira de uma invasão de OVNIs à Terra. Teve gente que se matou, gente. Teve gente que se matou. Então observem aí a fragilidade, muitas vezes, da confiança das pessoas em Deus, né? A fragilidade. A minha confiança em Deus é tão frágil, mas tão frágil, que, vamos dizer assim, uma fake news de uma invasão de extraterrestres na Terra é o suficiente para me fazer me matar, né? Então a gente precisa, primeiro, fazer com que essas pessoas que, infelizmente, hoje no mundo ainda têm pensamentos suicidas, primeiro, saiba que isso é uma grande bobagem, né? A mãe aí, nesse exemplo que a gente está estudando, se mata para poder encontrar o filho no mundo espiritual. O que é que ela fez com isso? Se afastou, foi mais dele. E aí eu preciso lembrar, gente, olha, que essa questão foi abordada lá no Livro dos Espíritos, olha. No Livro dos Espíritos, essa questão foi abordada aqui por Allan Kardec, que faz a seguinte pergunta, olha, na questão 956. Kardec pergunta: os que, não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas, se matam na esperança de ir reencontrá-las, atingem o seu objetivo? E aí os espíritos superiores explicam o seguinte, ó: o resultado para eles é diferente do que esperam. E em lugar de estar reunido ao objeto de sua afeição, deles se distanciam por maior tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é feito, duvidando de sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura por desgostos maiores que aqueles que acreditavam abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se eu me mato com o intuito de encontrar um parente que eu estou vendo que tá voltando para casa, está voltando para o mundo espiritual, eu estou conseguindo me afastar cada vez mais dele, porque Deus não vai me compensar por isso não, viu? Isso. Eu estou tentando burlar a lei de Deus, mas essa burla está sendo vista por ele. Nós vamos passar muito mais tempo para reencontrar com aquela pessoa do que o normal, né? E não sabemos, muitas vezes, que estamos cavando um fosso muito maior para nós mesmos. Pois não, Cristina? Diga aí, minha querida. Eu lembro, você falando nisso, eu estava lembrando de Maria, mãe de Jesus, no momento em que ela viu o filho aprisionado, sendo crucificado, quer dizer, assassinado em público ali para uma multidão e sem poder fazer nada, e ela só podia aceitar a vontade do Pai, porque nada daquilo que estava acontecendo era por acaso, tinha um sentido maior, que naquele momento nós não podíamos compreender. E no Evangelho, falando também um pouco, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala da perda de pessoas amadas e mortes prematuras, ele tem um trechinho onde ele diz: é uma horrível infelicidade, nós dizemos, que uma vida plena de esperanças, uma pessoa tão jovem se vá tão cedo, seja cortada tão cedo. Mas, ao nosso ver, nós vemos dessa forma. De quais esperanças nós queremos falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai poderia brilhar, construir uma fortuna, um caminho, uma glória? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Saberias qual a sorte dessa vida tão plena de esperança, segundo vós? Quem de vós diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis a da vida efêmera que a arrastai na terra?
E no segundo momento ele diz: regozijai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas nós, espíritas, sabemos que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas todas vossas dores desarroadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Isso está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, para nos fortalecer, para nos orientar diante dessa dor, dessa dificuldade. Exatamente, minha amiga. Meu amigo Guilardo, nós vamos já chamar Tavares aqui para fazer as divulgações da rádio. Mas aí, meu irmão, eu queria que você, só para que a gente possa passar para Tavares, você falasse um pouquinho aqui, olha, dessa evocação da mãe, que está aqui no capítulo 5, na parte aqui do Evangelho, aliás, do Céu e Inferno. Allan Kardec, ele evoca o espírito dessa mãe, né? Ele evoca o espírito dessa mãe. E aí, a fala da mãe, depois da evocação, quando ela começa a se manifestar espiritualmente lá na sociedade parisiense, é a seguinte, ó: quero ver meu filho. Tendes o poder de dar-mo cruéis. Tomaram-mo para levá-lo à luz, e a mim me deixaram em trevas. Quero-o porque me pertence. Nada vale, então, o amor materno? Pois que, tê-lo carregado no ventre por 9 meses, tê-lo amamentado, nutrido a carne de sua carne, sangue de seu sangue, guiado os seus primeiros passos, ensinado a balbuciar o sagrado nome de Deus e o doce nome de mãe, ter feito dele um homem cheio de atividade, de inteligência, de probidade, de amor filial, para perdê-lo quando realizava as esperanças concebidas a seu respeito, quando brilhante futuro se lhe antolhava? Não. Deus não é justo. Não é o Deus das mães. Não lhes compreende as dores e desesperos. E quando me dava a morte para não me separar de meu filho, eis que novamente me roubam. Meu filho, onde estás? Então aí a gente percebe claramente, né, Aguilardo, o sofrimento e o desespero dessa mãe. E aquilo que o Livro dos Espíritos acabou de nos anunciar, né? Ela se matou com o propósito de estar com o filho no mundo espiritual, mas se afastou, foi cada vez mais dele. Guilardo. Até porque, Alexandre, ela cometeu, apesar de seu momento psicológico, que quem comete um ato desse, um ato grave desse, não pode estar em seu juízo normal, em seu juízo perfeito, mas é um ato muito grave, é um ato... E ela não poderia ser premiada, Alexandre, pela justiça divina, e dizer que a Ana já está com o filho dela e conseguiu o intento dela, não seria justo, né? Então, e você vê aqui que ela permanece, ela tem consciência que está no mundo espiritual, mas nem no mundo espiritual ela aceita as determinações de Deus, se revolta contra isso, contra a lei divina. Outra coisa que a gente percebe aqui, Alexandre, que num passado anterior, com certeza essa mãe, ela deve ter tido uma relação com esse espírito e que, de alguma forma, ela o desencaminhou e ela o perdeu, que nessa nova oportunidade eles vêm junto e ela, talvez inconscientemente, tem consciência desse fato que aconteceu e quer cercá-lo de cuidado, quer cercá-lo de carinho, quer ter uma vida toda dedicada a ele, ao ponto de esquecer os outros filhos, né? E ela vai para o mundo espiritual nessa condição, Alexandre, de querer ver o filho, de querer aquilo como se tivesse na vida material, mas a justiça divina não poderia permitir, até porque se ela veio, como eu disse inicialmente, para ter um certo tempo de vida material,
de ausência desse filho, muito justo seria que também no mundo espiritual ela tivesse pelo menos esse mesmo tempo, porque isso teria um objetivo. E no final da lição a gente vai ver que essa maior revolta dela é porque ela pensa que ela perdeu o que foi dito a ela lá no mundo espiritual, que ela nunca mais ia ver o filho dela. Aí a revolta dela se tornou maior. Mas quando o evocador, o doutrinador, conversa com ela e diz que ela se arrependa, que aceite as determinações divinas, isso acende nela um facho de luz, uma esperança muito grande, e a partir daí ela começa a compreender que novamente ela vai ter a chance de ver o filho dela, desde que se cumpra a lei divina em todos os seus pormenores. E é que é esse fato que vai fazer com que ela se cure de alguma coisa que ela precisava passar. Cristina, você parece que está querendo fazer um comentário? Isso. Nós dizemos sempre, os filhos não são nossos. Nós cuidamos, nós temos, nós cuidamos, tentamos educar da melhor forma, mas os filhos não são nossos. Cada espírito é um ser individual e segue, busca sua trajetória para a sua evolução. Nós temos esses laços que nos unem de afeição, de carinho, de união, mas cada um é um e cada um segue a sua determinação. Então, esse sentimento de posse, de dizer meu filho, como você diz, é um certo momento de desequilíbrio, de querer esse filho, ter esse domínio sobre essa relação, sobre essa situação, que nós não vamos ter nunca. Nós vamos ter e vamos perder na hora que Deus determinar. E não cabe a nós isso. Então, é muito doloroso o que ela está passando, a situação que ela passou, que ela enfrentou, que ela vivenciou. E não só ela, mas muitas mães no mundo inteiro passam por isso. Não, como a gente falou no programa passado, eu conheço uma mãe que faz mais de 30 anos que o filho desencarnou dessa forma, e ela não superou até hoje. E é muito difícil, não só para a mãe, para a família, para os amigos também, que a todo momento lembra, mas principalmente para a mãe. Mas que a gente possa, como mãe, ter esse esclarecimento. Os filhos não são nossos, estão aqui aos nossos cuidados, mas cada um é um e volta no momento que Deus determinar para o seu próprio progresso espiritual. Muito bem, minha amiga Cristina. E a gente vai até indicar para os nossos seguidores aqui da rádio, né, um livro muito interessante de Hermínio Miranda, chamado Nossos Filhos São Espíritos. É muito interessante para a gente ir se desapegando dessa ideia de é meu filho, é meu. Guilardo, diga lá, meu irmão. Depois só para concluir aquele raciocínio, Alexandre, e como diz na lição do exórdio, em cada momento tem sua lição. Então, esse filho, ele teve uma doença, ele morreu de morte natural, causada por uma doença, talvez até para ensinar a ela, a família, os vizinhos, sei lá, que a gente também não deve se apegar muito, nem às pessoas, nem às coisas, como você bem falou, porque o nosso futuro é a morte, todos nós vamos desencarnar. Quanta reflexão não pode advir daí? Olha, uma pessoa tão jovem morreu. Será que existe o mundo espiritual? O que eu tenho que fazer? Né? Então, tudo serve de reflexão, tudo serve de lição. E a morte dele, com certeza, faria muita gente repensar o seu modo de viver, a sua conduta de vida, de como eu encaro a vida. Não é, Alexandre? Seria só para completar. Isso aí. Tá bom, meu irmão? Beleza. E aí eu vou chamar aí o nosso irmão Tavares para ele fazer aí agradecer aí a Kátia Nerre e vários outros aí que João Montenegro, todos os outros aí que interagiram conosco aqui, viu? Kátia Nerre, bom dia a todos, bom dia, querida. Elizabeth Simon, bom dia, Elizabeth. Maria José Viana, minha amiga Maria José Viana, bom dia, Maria. Maria do Socorro Albuquerque, minha querida Maria do Socorro. Maria do Socorro Albuquerque também. Ana Paula Lira. Então, todos vocês, João N.E. Vida. Né? Bom dia, Filomena Queiroz, bom dia. Bom dia a todos vocês, obrigado pela participação. Alan Guerreiro, Francisco, nosso querido Chiquinho,
né? Sejam todos bem-vindos e continuem nos acompanhando. Tavares, é com você, meu irmão. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado por esse honroso programa que vocês fizeram hoje. Maravilhoso. E aí eu quero tirar até eu daqui, tirar a Cristina também, para primeiro falar, meus irmãos, das nossas parcerias da Web Rádio hoje, Estação da Luz. Além da Estação da Luz estar transmitindo esse programa de vocês, Filosofia, Ciência e Moral, também a Coromandel de Minas Gerais, lá do nosso irmão Hernani, a Andréia, lá da Rede de Doutrina do Espiritismo no Rio de Janeiro, meu amigo Luiz, da Rádio Portal de Luz, 10 anos no ar, Dourados, Mato Grosso do Sul, e a minha mimosa Lia, né, da Deus Conosco, lá de Maceió, Alagoas, além da Rádio Rio de Janeiro, AM, né, 1400, do Rio de Janeiro, desde 1971, transmitindo os postulados do Espiritismo e da doutrina e do Evangelho do Cristo, também é parceira nossa. Falar em parceria, a gente vai falar aqui da nossa programação, que começou às 6h30, porque agora o programa das meninas do Rio, da Helena, a Sueli, a Amália, a Rosângela, a Ruth e a Rita, que é o estudo aprofundado do livro Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, estão estudando a parte da Colônia Maria de Nazaré, começa agora às 6h30 e vai até às 8 horas. Estamos agora, basicamente, encerrando o programa Filosofia, Ciência e Moral, com Alexandre, a Cristina e o Guilherdo, estudando o livro Céu e Inferno, a segunda parte, os exemplos dos espíritos suicidas, a mãe e o filho. Hoje, às 16 horas, como sempre ocorre de 15 em 15 dias, o doutor Marcelo Saad, lá da AME São Paulo, faz o seu programa Espírito Consciência. E hoje ele vai trabalhar o tema apresentando o espírito à ciência. A partir das 18 horas, a nossa irmã, 18h05, a nossa irmã Alvanira de Jesus, lá de Guaratuba, vai apresentar o Evangelho por Emmanuel. E aí, uma das parcerias nossas com a Rádio Rio de Janeiro, que é com a Berenice Lima e a Deusa Nogueira, que fazem um programa Missionários da Luz sobre as obras do André Luiz. E finalizando a programação de hoje, Solidão e Solitude, no programa Vida e Abundância, com o Henrique França, da Salve Assi, lá de Brasília. Essa ONG, ela acolhe aqueles nossos irmãos que enveredaram pelas drogas lícitas e ilícitas. Amanhã, cedinho, 8 horas da manhã, a terceira parte, né? Já é o terceiro programa que a Helenice Cavalcante, lá de Socorro, dentro do seu programa Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas, fala sobre medicina espiritual com a Maria Eduarda, ali de São Bernardo do Campo. Logo em seguida, às 9h30, tem um programa com o nosso irmão Davidson Borges, A Energia do Bem-Estar, com o Maurício Dami, que ele fez a primeira parte, está fazendo agora a segunda, a radiestia e a radionica, como elas podem ajudar o ser humano, muito interessante. E aí, o programa que é em francês, lá de Livramento da França, com Gerard, eles também fazem um programa em francês e outro em português. E quinta-feira, às 15 horas, é o horário do programa que eles fizerem em francês, vão agora fazer em português. Trabalhadores da Vinha, onde está o nosso tesouro, com o Livramento de Gerard de Paris, né, da França, melhor dizendo, de Poitiers, e a Marcela aqui de Parnamirim, e o Nicola Fratari, de Minas Gerais, o amigo do gigante deitado Jerônimo Mendonça, viveu e trabalhou com o nosso querido Jerônimo Mendonça e vai abrilhantar na quinta-feira, às 15 horas, o programa da Livramento. A partir das 18 horas, Segue-me Tu, é o que Gonçalo Queiroz, lá de Juazeiro do Norte, no Ceará, vai trazer para a gente dentro do programa O Evangelho por Emmanuel. E aí, vamos entrevistar o nosso Antônio César Perri, que durante muitos anos foi vice-presidente e presidente da Federação Espírita Brasileira, está inclusive vai fazer um lançamento de um livro no nosso programa, um livro sobre toda a sua vida, trajetória dentro do Espiritismo, mas ele vai falar sobre de Francisco a Chico, um homem chamado Amor. E finalizando, o quinteto fantástico do Rio de Janeiro, a Nilceia, o Luiz, a Terezinha,
a Valéria e o Paulo, vão fazer o programa Mergulho no Pensamento do Leon Denis. Estão estudando um livro fantástico do Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo. Além disso, em setembro, meu amigo Alexandre, um programa com o Oceano Vieira de Mello, são 2 programas no sinal, Grande Oceano Vieira de Mello, e também um programa com Carlinhos Conceição, que é aquela nossa parceria com a Rádio Rio de Janeiro. A gente repassa um programa para eles, e eles repassam um programa para nós. Então, já recebemos aqui os 3 primeiros programas do Carlinhos Conceição, e a partir de fevereiro, quando vamos começar aqui na rádio também, um Setembro Amarelo, né, que vamos começar o setembro, né, com relação à prevenção do suicídio. A gente vai começar aqui alguns estudos sobre essa área do suicídio, e eu queria até solicitar a todos vocês que começassem a pensar em programas extra sobre essa possibilidade, independente do livro que vocês estão fazendo, a gente vai sempre trabalhar essa possibilidade, né? Então, é isso que nós temos para divulgar hoje, e agradecemos a honrosa possibilidade de divulgar a nossa web rádio. Obrigado, meu amigo Tavares. Essa programação sempre me enche de emoção, rapaz, da web rádio Estação da Luz, porque ela é maravilhosa. Obrigado, Chiquinho, também. Obrigado aí, Cristina. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Tavares. A gente é que agradece, Tavares, por você abrir o espaço da rádio aqui para nós, né? E vou chamar aí Cristina para fazer a prece final. Pode ser, querida? Sim, sem dúvida. Que possamos silenciar um pouco a nossa mente, elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, e agradecer mais uma vez pelo dia de hoje, por todas as oportunidades, por estarmos aqui vivos, com saúde, por termos uma família, um lar, uma casa que nos acolhe. Agradecer infinitamente por tudo, ó Pai, pela saúde, pelo nosso Brasil estar em paz e não na guerra. Agradecer por tudo e te rogar a vossa luz sobre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos sempre trilhar o caminho do bem, para que possamos sempre aceitar aquilo que não podemos mudar, que seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Um bom dia a todos. Bom dia, até quarta, se Deus quiser, Alexandre, Cristina, Tavares. Valeu.